buscar verdadeiramente o arrependimento, né? Qual tem sido o maior desafio do ministério hoje para isso, né? Para fazer com que as pessoas entendam que o arrependimento vem delas e não de quem está ministrando a palavra, né? Cara, é uma grande pergunta, né? Eu falei isso acho que há uns 2 domingos atrás, né? Quando eu falo sobre, eu estava falando sobre, né, o lugar que Deus, um lugar de habitação, né, do Senhor, onde o Senhor quer habitar, onde o Senhor quer residir, né? Baseado em Salmo 132, né, que Davi vai dizer, né, eu não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para a tua habitação, o Deus de Jacó. Glória a Deus. Né? E eu falava sobre isso, né? E quando no desenvolver da mensagem eu falo sobre o povo de Israel. Que quando Deus se apresenta, né, em Êxodo, quando Deus se apresenta para o povo, né, quer se apresentar para eles, Deus prepara uma festa, né? E Deus faz uma função ali, e aí ele fala assim, Moisés, consagra o povo, né? Eu vou descer sobre o monte vai fumegar, vai dar som de buzina, né? Vai ter uma tempestade, e quando vocês virem tudo isso, chame o povo que eu quero me relacionar com ele. E quando Deus faz tudo isso, o povo olha aquilo e teme, tem medo, né? Tem medo, começa a bater perna e fala assim, Moisés, fala tu com ele. A gente tem medo. E aí Moisés ainda insiste, né? Não, mas olha só, ele está querendo se apresentar para vocês. E eles falam assim, não, fala tu por nós, Moisés. A gente tem medo. E ele vai dizer a respeito muito do que o povo tinha. O povo não tinha apenas medo, né, por si só. Porque uma coisa é temor, outra coisa é ter medo. Temor é reverência a Deus. É me prostrar diante da soberania e da grandeza dele. Ter medo, quando eu tenho medo do coração de Deus, quer dizer que ainda tem alguma coisa de pecado dentro de mim. Que é o pecado que gera esse medo. Né? É o pecado que vai gerar esse medo dentro de mim. E o povo de Israel sabia quem de fato estava dentro do coraçãozinho deles, né? Por isso que eles têm aquele medinho, falam assim, Moisés, vai tu. E aí eles terceirizam um relacionamento. Eles terceirizam. Em vez deles se consertarem, se purificarem, se consagrarem e entrar na densa nuvem do Senhor, né, da glória do Senhor, eles terceirizam isso. E na verdade é aquilo que a gente faz muito diariamente. A gente faz isso todo domingo. Quando a gente fala para o pastor, pastor, olha só, eu preciso que o senhor ore por mim, porque eu preciso disso, disso e disso. A gente sempre vai orar. A gente nunca vai se negar a orar por você, viu, querido? Se você está me assistindo aqui, eu vou orar por você cada vez que você me pedir oração. Não tem problema, não. Mas assim, esse mesmo acesso que eu tenho, você tem. É sobre isso. Sabe, tipo assim, esse mesmo relacionamento que eu tenho, você pode ter também, tem totalmente acesso. É o que nós já falamos, há um novo e vivo caminho que nos dá acesso a esse lugar. Ou seja, não há mais separação, né? Não entra um sacerdote uma vez por ano para interceder, não. Agora todos nós temos acesso a esse lugar, porque o sangue, o sacrifício de Jesus, ele foi uma vez só e nos conquistou esse lugar. Nós podemos, né, entrar com confiança. O texto eu acho que a Almeida Mais Raiz vai dizer assim, entrar confiadamente, né, a esse lugar, ao trono da graça, né, que nos está disponível para nós. Então, a grande questão, o grande desafio do ministério né, que você me falou assim, pastor, qual é o maior desafio do ministério? O maior desafio do ministério é manter claro que a constância é apaixonado pelo Senhor a todo tempo, e todo momento. Claro que uma vida rendida e arrependida vai gerar essa paixão por Jesus, né? E essa paixão por Jesus, ela deve ser mantida todos os dias. Então, o maior desafio para mim e para quem eu pastoreio, para quem eu lidero, é continuar mantendo a chama acesa por Jesus todos os dias. É ser apaixonado por Jesus todos os dias. Porque se eu for apaixonado por Jesus todos os dias e entender que eu estou aqui exercendo um ministério que não é meu, mas Ele confiou a mim, né? E eu estou cumprindo parte do plano dele, ou seja, não tem nada a ver comigo, ele só me deu a possibilidade de cooperar, né, com ele no plano, né, no plano dele, tipo assim, se ele quisesse, ele não precisaria de mim para isso, né, mas assim, eu só preciso fazer com que eu tenha paixão pelo Senhor todos os dias, que eu me arrependa dos meus pecados todos os dias, que eu me volte para o Senhor todos os dias, como o pecador que sou. Então, o maior desafio hoje é nós mantermos essa constância de ser apaixonado por Jesus em todo tempo e em todo momento.
né? Todo momento nós precisamos ser, sim, estimulados a ser, né, entregar tudo para o Senhor, né, e dizer, Senhor, assim, eu quero, né? Tem uma canção que fala, dá para cantar aqui um trechinho? Claro. Né? Tem uma canção O pessoal tá ansioso. Olha, tem uma canção que fala assim: eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Sabe, essa canção deveria ser a canção de todos os dias, porque muitas vezes a gente não tem a constância. E, na verdade, essa paixão pelo Senhor, ela deve ser mantida e acesa todos os dias. Todos os dias. Sabe? Porque senão a gente acaba vivendo uma vida só de domingo. E Deus não tem Deus não tem um banquete só no domingo. Deus tem uma mesa farta todos os dias. Então, eu preciso estar constantemente indo nesse lugar de paixão. Só que esse lugar de paixão custa caro. O maior desafio, Everton, é de manter essa chama acesa, é que eu preciso ter tempo com o Senhor todos os dias em oração, eu preciso consagrar, ou seja, eu preciso ter um tempo de jejum, né? Eu preciso ter um tempo de palavra, ter um tempo com o Senhor. Aí alguém vai me dizer, pastor, é claro, o senhor certamente não tem quase nada para fazer. E aí o senhor consegue ter esse tempo de oração. Né? O senhor consegue ter esse tempo, o senhor consegue jejuar, porque o senhor certamente fica só, né, lendo a Bíblia durante o dia todo, né? Mas assim, amados, uma ilusão, né? Né? Mas tipo assim, a grande questão é que a gente quer o que grandes homens de Deus tiveram, mas a gente não está disposto a entregar o que esses homens entregaram. O pastor Joey trouxe uma mensagem um tempo atrás. Se ele não estiver assistindo agora, ele vai estar assistindo depois, com certeza. Ajuda nós aí, Joey. E ele trouxe uma mensagem dizendo assim: nós precisamos revisitar lugares que grandes homens de Deus visitaram. Sabe? E exatamente, tipo, esses caras pagaram um preço pra estar lá. A gente vem numa série no Ministério Grace, ao qual eu congrego, de pregações onde a gente não combina a pregação. São várias pessoas que pregam e a gente não combina a pregação. Mas começou no AT2, que é... o AT2 é os cultos em casa. Uhum. Começou no AT2 que eu trouxe uma mensagem, o preço do posicionamento. Aí na quarta-feira eu trouxe o preço do posicionamento. A gente ficou um tempo precioso de mesa. Tinha, sei lá, acho que tinha umas 20 pessoas lá no nosso AT2, esse aí, e a gente ficou compartilhando as coisas que a gente já tinha vivido, conquistado em oração, em arrependimento. Cara, foi tremendo. E aí no domingo o Rafael foi trazer uma mensagem, né, o Rafael Vieira, que provavelmente está assistindo nós também, ele trouxe uma mensagem a respeito do preço, né, de sermos posicionados no Senhor. E a gente tem vivido algumas coisas a respeito disso, né, que é exatamente, cara, não é de graça, sabe? Eu tenho uma frase que eu uso muito, virou um bordão, que é: a graça que não te transforma também não te salva. A gente vai no domingo na igreja, ouve o Pompeu sair de lá emocionado, né? Vou falar da emoção. A gente chora e a gente, o meu culto foi top porque eu chorei, eu me arrepiei. Aí a gente vai num culto que a gente não chora, a gente não se arrepia. Como é que foi o culto hoje? Cara, hoje não. Então é por quê? Porque tu não chorou, porque tu não... E a gente se baseia as nossas emoções num arrependimento, né? E eu creio que a gente não pode estar vivendo algo raso no Senhor. Jesus, ele tem nos chamado para viver algo muito mais profundo nele. Só que só tem duas formas de tu ouvir a voz de Deus. Ou tu ora e jejua por ti mesmo, né? Que tu vai ter uma constância, tu vai ter algo que Deus vai falar exatamente pra ti, ou tu fica esperando um podcast, fica esperando um culto pra te ouvir a voz de Deus. Mas Deus falou comigo uma pregação. E hoje tem muitas pessoas que vivem esse raso e pra elas tá bom. Tipo, eu vou no domingo, eu recebo uma oração lá, eu peço pro pastor Pompeu orar por mim e tá tudo certo, do que eu ter que jejuar, eu ter que buscar verdadeiramente e orar por mim mesmo. Se eu posso chegar lá e pedir pra ele ungir a minha vida em oração, ele vai estar jejuando por mim, a gente fica terceirizando as coisas, né? E sabe que assim, tem uma questão também, e aqui, desculpa gente, vai doer um pouquinho, mas enfim, né?
Quando eu falo assim, o pessoal já sabe lá na igreja que o negócio dá uma apertada. Mas calma, eu vou ter, né, vou achar as palavras corretas. A grande questão é que assim, hoje em dia, a pandemia trouxe muito antes, né, porque a gente nem valorizava tanto o culto online, né, as transmissões de culto e tal. Não tinha, antes da pandemia a gente não tinha essa realidade. Essa realidade passou a ser depois que a pandemia veio, fechou tudo, aquela função toda, e aí a gente foi obrigado, né? Me lembro que quando deu a pandemia, a primeira Santa Ceia, a gente teve que fazer, né? Eu fui para casa do pastor Fernando, né? A gente botou o Zoom, né, para a galera toda e tal, todo mundo comprou, né, o uvo, né, o suco lá e tal, e o pão, e a gente teve que, né, cear daquele jeito, foi para uma tela de celular, né? A gente ia com 15 pessoas ali para a igreja, né, para ministrar para um celular e tal. E claro, tipo assim, era o momento que Deus estava gerando naquele instante, mas também trouxe para nós um comodismo. Porque o que acontece? A gente foi para casa e aí a gente falou assim, bom, agora eu não posso ir na igreja, então talvez o culto da minha igreja, deixa eu ver. Não, mas o culto da minha igreja não tá tão legal assim. Eita, né? E aí, tipo assim, não, quer saber de uma coisa? Vou ver se eu acho um outro culto. E pum, acho outro culto. E aí a gente pegou aquela mania, né, meio que Netflix, assim, tipo assim, cara, que culto que eu vou ver hoje? Né? Afinal de contas, né, qual é o culto que eu vou ver hoje? Aí a gente vai lá e a gente começa a meio que escolher esse louvor é legal. Tá, eu fico no louvor. Daí quando termina o louvor, o pastor começa a pregar. Bah, não gostei desse pastor. Vou trocar. Não fui com a lata dele. Vou trocar. E aí a gente meio que agora, né, a gente passa a escolher, né, o culto à medida que, meio que no catálogo de Netflix, assim, tipo, eu quero esse culto. Né, e aí eu assisto um pouco e também não preciso me comprometer muito, porque daí eu posso assistir de casa, ou também eu terceirizo. Daí eu já nem vou no culto. Não, vai ficar gravado. Eu assisto depois a palavra. E aí, claro, o depois da palavra tem gente que assiste depois, que escuta depois. Mas a gente sabe que tudo que fica para depois, né, não tem depois. Não tem depois. E aí, tipo assim, hoje a gente tem essa questão assim do pessoal que ficou nesse comodismo. Então, tipo assim, eu escolho, né, aquilo que eu quero ouvir, né, escolho aquilo que eu quero, né, aquilo que me agrada mais. Eu falei, não, agora eu acho que, né, aqui tá legal. Eu sempre falo na igreja, gente, olha só, não procure igrejas perfeitas. Né? Não existe. Não existe. Até porque eu falei, lá na igreja eu falo, gente, nessa igreja não é perfeita porque você congrega aqui. Né? E eu também. Pesado. Né? E eu também. A gente é todo mundo, a gente tem uma expressão lá que a gente fala que a gente é umas curvas de rio, né? Olha, se a gente, porque assim, quem tá de boa, quem tá bem, tá tudo legal na vida, não vai procurar nenhuma igreja. Porque tá bem. Então, se já tem gente que está procurando igreja num domingo, né, alguma coisa motiva esse cara a estar lá. Alguma coisa precisa, né, alguma coisa tá, né, tem coisa errada, precisa de conserto. Uma necessidade. Há uma necessidade de buscar o Senhor e tal, que em casa não satisfez. Então, quando a gente vem para a igreja, cara, a gente precisa ser intenso na nossa adoração e entendendo que o culto não é para nós. Entendendo que o culto é para o Senhor. E todo culto envolve entrega. Vamos lá. Todo culto envolve entrega. Adoração envolve entrega. O que a gente tem entregado, né? Sabe? Então, tipo assim, se a gente vai... mas eu vou para receber. Não, você vai para entregar. Você recebeu depois. É o bônus final. Claro que Deus não vai te despedir de mão vazia. Nunca, né? Porque Ele é misericordioso. Mas, tipo assim, você vai para entregar. Né? E você vai para entregar, mas o que eu tenho para entregar? Você vai para entregar a sua vida, cara. Você só sai de lá quando Deus marcar e ferir o seu coração a ponto de você não poder respirar mais, dizer assim, eu quero o Senhor todos os dias da minha vida. É isso que você vai entregar. Então, o culto é sobre entrega. Não é o que eu recebo, mas é o que eu estou disposto a entregar. E Deus vai se revelar a mim o quanto eu estiver disposto a entregar. Portanto, se eu tiver uma entrega... medíocre. Estou tentando usar as palavras certas aqui. É difícil. Se eu tentar achar uma entrega minha boca, cara, beleza. É fato. Né? Ok. Mas assim, ser crente medíocre, pessoal que está me assistindo, ser crente medíocre está tudo bem. Você entra no céu, não vai ter uma coroa grande, mas você entra, está tudo certo, mas é medíocre.
É aquele meio termo ali. Não, o medíocre não é uma palavra ruim. Fica no meio, na média, tá ali. Né? Vai no culto, paga o dízimo, aquela função toda e tal. É isso, bênção de Deus, vamos embora, vamos para cima. É crente também, com certeza, vamos embora. Mas assim, tem uma vida mais profunda em Deus. Tem uma vida mais intensa no Senhor. Não é só isso. Tem algo a mais. Tem algo que eu posso mergulhar. Tem algo que vai, né, de fato, mover as coisas. E Ele, né, quer te dar isso, né? Tá, o Senhor, ele anseia, não. Né? Vem, tipo filho. Assim, tipo assim, tá disponível. Né? É só ir. Ó, tá disponível. Tá aqui, eu tô aqui. Né? Tô esperando vocês aqui. Mas, né, aí é muito sobre sede. Né? O quanto eu tenho sede e fome pelo Senhor.